Esse daqui é simplesmente um dos vídeos mais doidos que eu vou gravar pro meu canal na história dele. Simplesmente do nada um funcionário que com certeza vai ter até a 19ª próxima geração dele processada pela Nintendo vazou mais de 1 tera de arquivos sobre Pokémon, tanto sobre o anime, quanto jogos, live action e tudo que você possa imaginar. E mano, tem até história muito bizarra aqui no meio. Esse vídeo vai ser dividido em tópicos, como você pode ver aí na barrinha do vídeo, de duração do vídeo. Então você pode pular pra parte que você achar melhor. E só um alerta de gatilho que eu já vou dar logo no começo. A parte final, que é a das histórias sobre o desenvolvimento de Pokémon com o ser humano, é bizonha. Então você vê se for por conta e risco e maior de idade, por favor. Começando com um dos mais leves, que foi os primeiros sprites que foram feitos de cada Pokémon pro anime. Isso aqui é meio nada a ver, não tem tanta coisa, porque não tem nenhum tipo de Pokémon que foi excluído depois ou que mudou muito. Porque o anime vem depois dos jogos, então os sprites já são mais ou menos a mesma coisa. A única coisa de interessante mesmo que tem, tá aqui mais pra frente, ó. Aqui. Aparentemente eles planejavam fazer com que cada Pokémon diferente no mundo tivesse um ovo específico, né? Porque foi introduzido na segunda geração, os ovos, a mecânica dos ovos, e o Togepi, ele é um ovo, que ele é o único ovo que é diferente de todos os outros, e ele meio que nasce quebrando uma parte do ovo, mas não quebra totalmente. Então todos os Pokémon aqui, aqui tem também uns exemplos de Pokébola, de item de evolução e tudo mais, mas aparentemente eles queriam fazer um pra cada Pokémon. Acho que eles devem ter desistido por preguiça, porque pelo amor de Deus, quem que vai aguentar ficar fazendo um ovo pra cada linha evolutiva de Pokémon, tá ligado? Ó, chegamos no Cursed aqui, tá? Esse cara aqui é cabuloso, tá? Eu tenho medo desse bicho aqui, velho, você tá doido. Aí, ó, mais um negócio de ovo, não sei de qual Pokémon que seria aquele ali, ou se é só um exemplo de ovo aleatório, mais ovos. Cada Pokémon teria um ovo diferente, aí do Sandshrew, por exemplo, Pichu também seria diferente. Cada Pokémon de todos que fosse o primeiro da linha evolutiva teria um ovo só pra ele. Isso ia ser bem legal, me lembra um pouco Dragon City, inclusive, mas ia dar um trabalho do caralho, porque cada linha evolutiva ia ter que ter um ovo, tá ligado? Ia ser muito trabalhoso, então eles só descartaram e colocaram todos os ovos sendo iguais mesmo. É legalzinho de ver, mas nada demais nessa parte aqui não. Continuando sobre os animes, que são a parte que são mais sem graça dos vazamentos, na minha opinião. Tinha um Pokémon que estava planejado, que o nome que eles usavam do protótipo dele era Pokémon Reload, que era para ser lançado em 2023, era um anime que ia ter 12 episódios, vai ser lançado na Netflix e nas outras plataformas aí. Nada demais isso aqui, só uma notícia qualquer. E que também, aparentemente, o live action do Detetive Pikachu está um dia possivelmente ganhando uma continuação que está sendo desenvolvida desde 2021 e que originalmente era prometida para ser lançado em 2024, mas aparentemente não vai ser lançado porque não anunciaram nada e já tá acabando o ano, né? Então provavelmente vai ficar pro ano que vem ou mais pra frente, quem sabe? Então vamos começar as partes interessantes. Vazaram o primeiro protótipo que teve, que foi da criação dos deuses do mundo Pokémon. Hoje em dia, a história é que o Arceus, ele veio do nada, tudo era caos, e aí veio o ovo, que foi o Arceus, e aí ele criou o Giratina, o Palkia e o Dialga. A partir disso, cada um ganhou um poder, um de controlar o tempo, outro de controlar a realidade, outro da antimatéria, e aí, cada um foi fazer a sua coisa, o Arceus continuou criando tal gente que fez tal coisa, e basicamente foi assim sucessivamente, cada um foi criando uma coisa, ou o Giratina atrapalhava alguma coisa e saía alguma outra coisa, basicamente isso. E o que nós temos aqui é a primeira versão disso. Nessa versão, o Arceus não ia ter 3 filhos, ele ia ter 2, que é só o Palkia e o Dialga, que aparentemente o nome original deles era Ea e Ia, né? Um era pra representar a luz e o outro era pra representar a escuridão. Basicamente aquela primeira parte de que tudo era caos e depois veio o ovo que virou o Arceus, continua a mesma coisa. Só que ele criou esses dois e depois o Arceus aparentemente entrou em hibernação eterna. A partir disso, os dois irmãos, Dialga e Palkia, que aparentemente, pelo que eu entendi, o Palkia era pra ser uma mulher e o Dialga era pra ser um homem, eles iam ter sexualidade definida, eles iam começar a ter filhinho nessa versão. O Dialga e o Palkia aos poucos foram criando todos os outros lendários que são importantes, tipo o Kyogre, o Rayquaza, o Groudon, etc e tal. A partir deles foram vindo outros, inclusive os pseudo-lendários também nessa versão são filhos diretos deles, então eles têm uma importância canônica, né? Engraçado porque pseudo-lendário foi um termo que surgiu a partir dos fãs, né? Não era um negócio que a Game Freak tinha planejado originalmente. Mas que no final a parte interessante é o seguinte: depois que eles conseguiram finalmente criar um mundo que estruturalmente poderia suportar a criação de vida, eles começaram a criar as vidas mais simples. E a partir disso veio o que a gente conhece como os Pokémon normais e veio o ser humano. Então nessa realidade aqui, o ser humano descende do Palkia e do Dialga também, junto com os outros Pokémon normais. Então, basicamente, o Arceus era o vovô dos humanos, o Palkia a mamãe e o Dialga o papai, e aí depois os Pokémon normais também. Então, basicamente, nessa versão aqui, que mais pra frente vai conversar com a esquisitice bizonha que tá acontecendo de umas lore de uns Pokémon específicos aí, nessa versão, os humanos e os Pokémon são basicamente a mesma coisa, só que um ganhou racionalidade e o resto não. Não sei porquê. Agora a minha parte particularmente favorita, que são os sprites originais de alguns Pokémon que mudaram muito e de outros que nem chegaram a ter uma versão que existe no mundo. Isso aqui tá muito legal. Inclusive, vamos começar nessa imagem aqui falando dos iniciais.
O Torch que tinha umas asas esquisitas na cabeça e depois a evolução dele também fica com umas asas super esquisitíssimas. O Trico tá basicamente a mesma coisa. E, mano, o que o Mudkip era? O Mudkip era simplesmente um coelho de boia. O que é isso aqui? Mas daqui a pouco eu volto na terceira geração, porque tem um negócio ali comparando ela pra vocês saberem exatamente quem é quem aqui. Vazou alguns sprites da quarta geração também. Aqui tem uma... Acho que isso aqui era pra ser uma evolução do Lickitung, que virou o Lickilick, só que ele tinha... Sei lá, ele virava um ioiô. O Kriktot, o nome desse bicho aqui. Mas eles estão bem parecidinhos, a não ser o Darkrai nesse sprite aqui, que eu não entendi muito bem o que era pra ele ser, mas eu achei até style. E o resto aqui também tá bem parecidinho. O Riolo Lucario aqui, todo mundo bem parecido. É engraçado ver os primeiros desenhos e esboços dos primeiros treinadores aqui, mas nada demais aqui não. Já na quinta geração tem algumas coisas pra serem ditas. Primeiro, esses ratinhos aqui, que não foram lançados, mas que depois provavelmente viraram aqueles Tandemaus da nona geração. Esse bicho aqui que eu não tenho a mínima ideia do que era pra ser. Ah não, na verdade isso aqui é o Hydreigon, né? Nossa, a primeira versão do Hydreigon era horrorosa. Acho que isso aqui era só a primeira coisa. Essa coloração estranha do Zoroark, não curti. O Serpério, a mesma coisa basicamente. As primeiras versões dos lendários lá, que são mó ruins, esqueci o nome deles inclusive. Esses dois Pokémon aqui, que eu não sei se eles eram pra ser a primeira versão de alguma coisa, mas eu não tô reconhecendo, isso aqui tá muito feio. Mas o demais aqui são as primeiras versões mesmo, eles meio mal desenhadinhos, não é nada demais não. Continuando na quinta geração, a gente tem esse aqui que é a primeira coisa. Eu esqueci o nome desse bicho aqui, mas é aquele bicho de metal que tem o negócio dos discos e tudo mais. Tem esse bicho que eu não tenho a mínima ideia, ele parece um Sableye estranho, será que era uma evolução pra ele? Não sei dizer. Aqui é a primeira versão daquele lendário estranho, e aqui pelo que estão falando é o beta do Shelmet. Eu não tinha reconhecido que era o Shelmet isso aqui. O beta do Kyurem, inclusive, que pô, eu achei style pra um beta assim, comparado com os outros, eu achei bem legalzinho. Meloeta, nada demais também. Eu não sei que era pra ser esse bicho, é daqueles lendários também, né? Os lendários eram muito esquisitos no geral, né, velho? Olha isso aqui. Da terceira região vazou basicamente todos os sprites iniciais dos Pokémon. E como são muitos, eu não vou ficar comentando um por um, então vou só passar eles aqui rapidamente na tela. Se você quiser ver algum mais de perto, é só pausar o vídeo e tamo junto. Só vou dar uma passada por cima dos meus favoritos. Primeiro esse Sharpedo inicial aqui, que pra mim é tão bom quanto o final. Eu adorei esse Sharpedo, eu queria muito que tivesse um Pokémon nesse estilo aqui. O Nuzleaf tinha um negócio muito suspeito no meio da perna aqui. E esse Kudomin aqui eu achei muito fofinho, velho. Eu acho que podiam pegar um Pokémon nesse estilo aqui, velho, sinceramente. Esse Kujata aqui não tem nada parecido até hoje, é simplesmente um crime, pô. Como que não tem um Pokémon pavão até hoje? Que porra é essa, cara? Esse carinha aqui, o Sutambu aqui, provavelmente virou uma primeira versão do Trevenant. E, mano, o Blaziken, aparentemente, a ideia do Latios e da Latias era pra ser o Blaziken no início, ele era um jato, provavelmente ele devia ser tipo fogo e voador, e eu vou falar uma realidade aqui, esse Blaziken é muito melhor do que o Blaziken que veio pro jogo, tá? Se eu pudesse decidir no passado o que eles fizessem era isso, o Blaziken ia ser um jatinho, e não ia ter Latios e Latias porque eles não fazem diferença nenhuma, são dois Pokémon merda, tá ligado? E esse Sableye aqui dá muito mais medo do que o Sableye que a gente tem hoje em dia, mas ele é muito mais feio. Esse pinguim aqui provavelmente virou Ice Kill depois, e o Skit antes era muito melhor, ele tinha muito mais personalidade, hoje em dia ele é muito genérico. Dois crimes em sequência que esse Hakeiou aqui devia existir de alguma forma e uma Makuhita inicial era muito melhor. O Hariyama que tem hoje em dia é muito melhor, mas esse Makuhita aqui era bem melhor no começo, mano, sinceramente. Eu gosto muito da Altaria, mas esse Ray aqui é muito style também, devia ter um Pokémon nesse estilo aqui, velho, é muito da hora também. Por mais que o Altaria também seja muito bom, que de os dois. E esse Chabo aqui é horripilante, uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida, mas eu achei legal. Simplesmente Pokémon Donkey Kong e um presente, velho, muito foda. Esse primeiro Spoon que era estranhamente fofo e esse Grumpig era uma das coisas mais horripilantes que eu já vi na minha vida. Meu Deus, o que é isso aqui, velho? Mano, se eu visse um bicho desse aqui na minha frente, eu vou... Sei lá, velho, puta que pariu, que bicho feio. Tem uma das linhas evolutivas mais fodas que eu já vi na minha vida, uma mangueira que vira uma mangueira maior. Não sei que porra é essa aqui não, mano. Esse Zuruzo, com toda a certeza do mundo, é a primeira versão do Scraggy, que segura a calça aqui, bonitinho demais. Esse Eidogo aqui, eles reutilizaram depois, tanto naquele Pokémon túmulo que tem hoje em dia, que é aquele cachorro túmulo, quanto nos outros cachorros aí. Esse Uezari não existir me deixa muito profundamente ofendido, porque isso aqui é uma das coisas mais bonitinhas que eu já vi na minha vida. E esse Gogô aqui, que depois virou uma das versões do Castform,
deveria ter uma versão só dele, mano. Um Pokémon Tornado é muito foda. Tem aqueles lendários lá da 5ª geração e tudo mais, mas isso aqui é muito legal. Eu não sei porque eu acho muito legal esse conceito. O resto desse cast form, foda-se, né, velho? Só queria citar aqui que a calvície faz mal pra algumas pessoas mesmo, porque o Flygon, antes de ter essa anteninha na cabeça, era horripilante. E de resto foi isso, basicamente. Gostei bastante dos sprites da 3ª geração. Atenção para a informação mais importante desse vídeo. O vilão da 4ª região, Cirrus, é autista. Não sei por que eu coloquei isso no vídeo, mano. Era pra colocar só informação relevante. Para últimas informações sobre os jogos, aparentemente existia uma Mega Jinx. Ela não tem um sprite revelado, mas ela já tinha selecionado os status dela, ela já tinha selecionado a habilidade dela. Pode ser que venha no Pokémon ZA, não sabemos. E aqui algumas informações futuras que vazaram, tipo o nome, não que eles vão usar esse nome até o final, né? Mas que a próxima região teve o nome revelado como sendo Gaia. E aparentemente as informações que vazaram sobre ela foi que elas também seriam um arquipélago, assim como a Lola. Eu não gosto muito dessa ideia, mas tudo bem. E também uma entrevista sobre as pessoas que trabalham nos jogos e que trabalham no anime sobre o Mega Zygarde. O primeiro Mega é confirmado, não sei se depois desse vazamento ele ainda irá existir, mas aparentemente o protótipo era de que o Zygarde aparecesse no anime logo antes de lançar o jogo do Pokémon ZA e que lá aparecia o Mega Zygarde. Se for levar em consideração que o Zygarde vai ter Mega, então provavelmente o Yveltal e os Xerneas também teriam Mega Evolução, o que é bem interessante. Não sei se depois o leak vai continuar, mas eu gostaria de ver a Mega Evolução desses três, porque eu acho um trio de lendários muito bom. O próximo tópico é muito sensível, que são umas lores bizarras que saíram de alguns Pokémon, que era pra ser colocada na 4ª geração, e se você tiver qualquer tipo de gatilho com abuso, ou qualquer coisa do tipo, não fica nesse vídeo, vai embora. Eu até deixaria a história original na tela pra quem quiser ler ela completa e tudo mais, mas eu não acho que vale a pena ficar divulgando essa porcaria aqui pra frente. Eu vou só resumir do jeito mais pacífico possível e tentando fazer com que as pessoas não saiam traumatizadas disso aqui. Mas basicamente eles levaram muito a sério aquele negócio de que o Pokémon e humanos eram tudo a mesma coisa no começo, e tem histórias envolvendo abuso, literalmente, por parte dos Pokémon com seres humanos. Eu li duas histórias, uma foi do Slaking e outra foi do Typhlosion. A do Slaking basicamente é a seguinte: tinha uma equipe de caçadores que caçava o Slakoth e toda a linha evolutiva deles pra ficar usando de troféu, tipo arrancar as orelhas e tudo mais. Alguns eles matavam e outros não. Numa dessas caçadas, a líder da equipe se perdeu do resto da equipe e um Slaking, que tinha a orelha arrancada, então era uma das vítimas deles, simplesmente desmaiou ela. Eles não deixam explícito no texto original, mas ela desmaia, ela acorda no meio de uma coisa e ela desmaia de novo, e depois de um tempo ela dá à luz a um bebê metade Slaking e metade ser humano. Mano, que porra de história é essa, velho? O que acontece é que como a equipe dela achou ela e depois achou esse Slakoth, ninguém imaginava que ia ser filho dela, e eles simplesmente fizeram o que eles fazem com os Slakoths normalmente. Eles foram lá e caçaram esse e mataram. E aí ela pegou ele no colo e basicamente foi pra um lago e se afogou. Mano, que porra de história é essa, velho? Por que alguém escreveu isso? A do Typhlosion é mais bizarra ainda. Uma menininha tava andando na floresta brincando e ela se perdeu. Aí ela achou um cara que morava numa cabana e falou assim: ah, tá muito de noite, tá muito escuro, eu posso cuidar de você hoje pra depois você voltar em segurança. Aí ele foi lá e começou a alimentar ela com umas frutinhas, né, que é berry, não lembro o nome, tradução certa em português. No outro dia, ele insistiu pra ela ficar, ela foi ficando, mas aí depois ela começou a falar: mas é minha família, não sei o que lá. E aí ele foi lá e começou a dar um outro tipo de berry pra ela começou a esquecer que ela tinha uma família e começou a achar que aquele cara era o marido dela. Depois de um tempo, ela percebeu que aquilo não era um ser humano, era um Typhlosion. Mano, que bizarrice é essa, velho? O pai da menina, depois de muito tempo, achou ela e caçou esse Typhlosion e matou ele e resgatou a menina. Só que, assim como na história do Slakoth, adivinha? Ela estava grávida de um Cyndaquil. E puta que pariu, velho, que porra é essa, mano? Tem todo um outro negócio, uma lição de moral de como o Cyndaquil é metade ser humano, o Typhlosion é metade ser humano. E eu até entendo o ponto de que o Cyndaquil e o Typhlosion são inspirados numa lenda japonesa que realmente é isso, é um bicho, ele finge que ele é um ser humano. Mas mesmo assim, é muito bizarro você colocar isso aqui num jogo pra criança, porque são temas muito pesados. Por que eles não podiam, tipo assim, eu já acho bizarro ter histórias sobre ser humano se relacionando com Pokémon amorosamente. Mas por que eles não colocaram de exemplo histórias bonitinhas, pelo menos? Tipo assim, duas coisas que se amavam e não sei o que. É tudo história que beira abuso e que é tudo muito errado, tá ligado? Não tem sentido nenhum isso, velho. Eu não sei nem como finalizar esse vídeo aqui, mano. Obrigado por ter assistido. Provavelmente vai ter mais coisa da 6ª e da 7ª geração e tudo mais. Talvez eu faça uma segunda parte desse vídeo. Eu espero que, por favor, não saia mais histórias bizarras como essa. Eu sei que essas histórias não são canônicas, mas mesmo assim, mano, só disso aqui ter sido escrito por um funcionário me deixa abismado, velho. Isso é bizonho.